E aí pessoal, tudo jóia? Então, vocês gostaram das nossas aulas sobre pirâmide etária? Agora a gente vai trazer uma nova temática para vocês. A gente vai falar sobre urbanização. Também vai ser dividido em 4 aulas novamente. Só que o conteúdo dessa vez é mais extenso. Então, antes de tudo, meu nome é Lucas. Eu vou deixar as meninas se apresentarem então para a gente poder começar. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Novamente, para apresentar para vocês essa aula e tá muito bacana. Espero que vocês gostem, né? Assistam até o final, vocês vão gostar, né? Meu nome é Rose, sou professora do cursinho e vamos lá, né? Para mais uma aula. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior que ministramos. Hoje a temática é diferente. Vamos tratar de urbanização. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que está muito boa. E vai trazer um conhecimento muito legal para vocês nesse contexto que estamos vivenciando hoje. E meu nome é Juliana e vamos dar sequência na nossa aula. Então, a gente viu a temática dessas videoaulas vão ser sobre urbanização. Então, aqui está o conteúdo que a gente vai tratar. Então, primeiro uma introdução sobre o contexto, falando também do processo histórico da formação. A gente vai trazer a urbanização para um contexto brasileiro, para entender a nossa realidade, abordando também os problemas causados por ela, como a favelização, a violência. Também a gente vai tratar uns aspectos mais teóricos, como a revolução urbana, a rede urbana brasileira, a hierarquia e tudo mais. A gente também vai discutir um pouquinho sobre a zona urbana e a zona rural, falando também da conurbação das regiões metropolitanas e das cidades globais. Esses todos são conceitos muito importantes para a gente estudar geografia, agora no ensino médio. Todos eles são constantemente abordados em vestibulares e até mesmo no Enem. Mas então, já dando início para o conteúdo, então a urbanização é um fenômeno que está relacionado ao crescimento, tanto no número de habitantes quanto no território das cidades. A urbanização então ela é um fruto do crescimento vegetativo natural, somados aos fluxos migratórios. Então, a própria população urbana vai crescendo e aliado a isso tem uma população migratória que vai chegando para morar na cidade. Então a gente percebe que a urbanização está diretamente ligada aos processos de êxodo rural, ou seja, às migrações da população que antes vivia no contexto rural e está buscando condições de vida melhores no contexto urbano. Então fazendo essa mudança, esse êxodo para o meio urbano. Bom, agora a gente vai fazer uma introdução, né, da urbanização. E hoje em dia, né, nós vemos a hegemonia da cidade sobre o campo, né, com um processo de urbanização crescente. E aí tem essa frase aqui que coloca assim, ó, os estudos apontam que 2/3 da população mundial devem viver em cidades até 2050. Esses fatores atrativos das cidades também são fortalecidos pelos fatores repulsivos, como os desastres naturais, e esses problemas expulsam as pessoas do campo e outras regiões ermas e não urbanizadas, né? E mais à frente vocês vão entender um pouco melhor, né, gente? Quais são essas consequências, né, que as pessoas, essa migração das pessoas do campo para a cidade, né? Então, além das cidades serem mais vantajosas por terem mais emprego, por terem uma infraestrutura melhor, está aliado também às desvantagens do campo. Então, a lida muito próxima com a natureza. Então, você está muito, bom, que nem o slide anterior falou. Você tá sujeito a desastres naturais, você está à mercê da natureza. Você não tem acesso a hospitais, a escolas muito próximas. Então, além das vantagens da cidade que estão atraindo a população rural, o meio rural ele tem suas desvantagens que fazem essa população querer emigrar.
Então, também é interessante a gente entender essa dicotomia entre a cidade e o meio rural. Por mais que o meio rural ele tenha uma produção independente, ele vai produzir a matéria-prima, vai produzir os alimentos, ele não pode ser independente, porque quem consome essa produção do meio rural é a parte da população que mora no meio urbano. Então, um depende da outra. O, o rural depende do urbano para poder escoar sua produção, e o meio urbano depende do rural para comida, para matéria-prima e tudo mais. Então, urbanização e processo histórico. Essa urbanização, ela é um fenômeno que existe desde o período neopolítico, quando as cidades surgiram há mais de 100 mil anos. Elas foram chamadas de civilizações hidráulicas e nasceram pelos leitos dos rios Tigres, Éufrates, Nilo, Indus na região do Egito, China, Índia, sem falar da urbanização da Grécia e em Roma. Então, antes de tudo começar, houve um processo histórico, né? Antes de acontecer esse processo de urbanização, aconteceu outras situações até chegar nesse período. E só voltando à questão, essa questão de que o Lucas tinha falado de as pessoas que se deslocam, né, para as regiões urbanas, saem do campo, né, para ter uma vida melhor em questão da educação, em questão de água, esgoto, eletricidade, embora no campo eles têm a sua questão de produzir, eles preferem ir para os lugares, digamos, né, procurar cidades grandes, sair do campo e ir para a cidade, além de conter uma boa estrutura, né, um recurso. Durante a Idade Média, o processo de urbanização se inverteu e tivemos o êxodo urbano. Contudo, o renascimento urbano dos séculos XI, XII e XIII marcou o retorno da vida urbana. No século XVI, novos territórios foram descobertos e novas cidades foram fundadas. Muitos prosperaram e cresceram, especialmente aqueles de colônia de povoamento, e no século XVIII, com a Revolução Industrial, a urbanização voltou a crescer exponencialmente, o que acontece até os dias de hoje. Entre o século XIX e XX, o mundo urbanizado passou a ser uma realidade e será uma hegemonia no século XXI. Então, digamos que por as pessoas saírem do campo, muitos estão saindo do campo, o êxodo urbano aumentou e, contudo, houve um crescimento populacional nas grandes cidades. Então a gente viu que o processo de urbanização não é nem um pouco recente, a gente viu que ele data já de 6 mil anos atrás, então é muito tempo atrás. A gente viu também que ele foi inicialmente hídrico, então as civilizações elas criaram os ambientes, as cidades na beira dos rios. Por quê? Porque as vantagens para a produção agrícola, o acesso à irrigação ele é muito mais facilitado. Então, num período já bem antigo, a gente teve um processo de êxodo rural, as pessoas deixaram de ser nômades para constituir aglomerações urbanas, porém já na Idade Média a gente teve um processo contrário, que foi o êxodo urbano. Não é tão falado, tão comentado quanto o êxodo rural. Mas ao invés das aglomerações urbanas, a gente teve o surgimento dos feudos, uma ruralização da Europa que a gente estuda, principalmente em história. Foi só depois então da Idade Média, com o fim dos feudos, que a gente teve um processo de urbanização novamente. E justamente no século XVI a gente teve a expansão marítima, as grandes navegações, então novos territórios foram encontrados. Logo as cidades foram surgindo nas colônias de povoamento, como os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá.
E do mesmo jeito, no século XVIII, já pensando numa linha temporal mais recente, a urbanização industrial, ou seja, o surgimento das indústrias, a necessidade de mão de obra e tudo mais, isso trouxe um crescimento ainda maior para o processo de urbanização, um crescimento que a gente nunca tinha visto antes. Foi então a partir da Revolução Industrial que a gente tem o crescimento das cidades, o crescimento da população mundial, como a gente viu nas aulas passadas. Então, ao longo dos anos, o mundo urbano ele passa a ser uma realidade e passando a ser uma hegemonia, ou seja, a maioria da população mundial vai se encontrar no meio urbano. Então, toda a evolução humana que a gente tem ao longo de milhares e milhares de anos está se concentrando atualmente nas cidades. A gente vê, então, a importância da gente entender o processo de urbanização. E só um detalhe, né, gente? Isso que nem os meninos falaram, a urbanização, né, ela é atual, ela é recorrente, ela sempre está em constante mudança. Então, a gente pode perceber isso no bairro onde a gente mora, na cidade, né, onde a gente mora. Então, assim, com a Revolução Industrial, né, esse processo de urbanização, ele veio mudando. E até hoje a gente vê isso, né? Que nem a Vale, por exemplo, que é uma empresa bem conhecida aqui na região de Ouro Preto e Mariana, né? Então, assim, várias pessoas vêm de fora para poder trabalhar na empresa. Então, a gente percebe que é um processo de mudança constante, né? É meio que aquela questão, né, Rose? Tem recurso, eu vou para lá. Não tem recurso, eu vou para outro lugar. Isso. E aí algumas pessoas, né, faz daquela nova cidade a sua moradia, né? Mas a questão é, será que essa moradia ela é digna? Será que, como a gente fala, né? E já foi explicado em algumas aulas sobre as políticas públicas. Será que as políticas públicas elas são efetivas nesse caso dessas pessoas que migram, né, à procura de emprego para trabalhar, porque elas vêm realmente à procura de renda, né, de emprego, renda. E aí, onde que elas vão se instalar, né? Porque muitas vêm para trabalhar e acontece muito o fato de ocupações, né, irregulares, né, as favelas, que mais comum falar, né? Favelas e tal. E isso a gente vai ver ao decorrer da nossa aula, é bem interessante. E aí, a gente vai falar um pouco sobre o êxodo rural, né? O que foi o êxodo rural? Ele foi um movimento migratório das populações que viviam no campo para outras regiões, né? Limitando-se às fronteiras de um país ou para estender para além delas, né? A emigração. E a palavra êxodo, ela vem do grego e significa saída, partida ou caminho. E se refere sempre ao movimento de grande número de pessoas durante certo período. Essas populações podem se dirigir a outras áreas rurais, todavia o destino mais comum delas são os centros urbanos. Este fenômeno sempre existiu, mas se intensificou após a Revolução Industrial no século XVIII, quando as cidades europeias passaram a receber cada vez mais camponeses. Nos países subdesenvolvidos, onde o processo de industrialização é mais recente e acelerado, o fenômeno do êxodo rural ele acaba sendo mais acentuado, que foi o que a gente havia dito anteriormente, né? Que o êxodo rural foi a vinda das pessoas do campo para a cidade, né? A procura de vários aspectos, né? Seja renda, melhora de vida, emprego, alguns deles, né, desastres naturais, entre outros. Então, como a gente tinha acabado de falar, o processo de industrialização ele tem uma grande influência sobre o fenômeno do êxodo rural. Então, principalmente no Brasil, a gente viu que os países subdesenvolvidos eles tendem a ter passado por um processo de industrialização mais recente, mais acentuado. A gente viu que, principalmente na Inglaterra, na Europa, a primeira revolução industrial foi lá no século XVIII. Porém, no Brasil, esse processo de industrialização ele se deu lá no início do século XX, lá em 1900, 1910.
E como ele já começou tardio, ele já começou atrasado, ele teve que ser mais acentuado, ou seja, mais rápido, mais intenso. Por isso, então, o processo de êxodo rural no Brasil, ele é um dos mais intensos que a gente encontra como exemplo no mundo. Muita gente saiu, principalmente da região Nordeste, da região Norte, em direção ao Sudeste, em direção principalmente ao estado de São Paulo, onde as indústrias começaram a surgir. Esse processo foi muito, muito intenso, já mais ou menos na metade do século XX, lá em 1950, mais ou menos. A maioria das pessoas que você comentar, elas provavelmente vão conhecer algum parente, algum amigo que teve essa migração, que saiu da sua cidade natal e foi para São Paulo, ou foi para uma outra cidade grande em busca de um emprego melhor, em busca de uma condição de vida melhor. Então, já pensando no processo, no êxodo rural no contexto brasileiro, a gente pode pensar numa escala temporal mais antiga, então já pensando com a produção de açúcar, logo no início da colonização brasileira. Então fazia com que a população se deslocasse para a região Nordeste, onde era o polo de produção da cana-de-açúcar. Da mesma forma, a mineração, que deu principalmente no nosso estado, aqui em Minas, fez um grande êxodo rural. Muitas pessoas buscaram Ouro Preto, buscaram Mariana, essas cidades históricas que a gente tem na época, para justamente pelo desenvolvimento econômico que a mineração trouxe. Ainda além, a produção de café, que teve principalmente em São Paulo, aqui no Sudeste, também foi um fator causador do êxodo rural. Muita gente saiu dos seus locais de origem em direção ao Sudeste para trabalhar. Do mesmo jeito, na Amazônia, que a gente teve a extração de borracha no início do século XX, a gente tem a Fordlândia, quando o Henry Ford, o pioneiro na indústria automotiva mundial, ele resolveu criar uma cidade no meio da Amazônia para poder produzir a borracha que ele usaria para os próprios carros. Então, teve todo um direcionamento econômico para a Amazônia, para a produção de borracha. Só que a industrialização que é o principal fator. Então, a partir de 1930, as cidades foram crescendo mais e mais, foram atraindo mais moradores. Então, é por isso que a partir da década de 50, com cidades como São Paulo, como todo o ABC paulista já industrializado, a gente tem um crescimento populacional muito grande. Tanto que nos dias de hoje, a maior parte da população ela se encontra vivendo no ambiente urbano. Algo que não era realidade há 50, 100 anos atrás. E também o que eu acabei de pensar aqui foi que, além de todos esses aspectos e motivos, né, dessa migração do campo para a cidade, tem também, né, com a industrialização, tem um termo para isso, eu esqueci, né? Os maquinários nas agriculturas, né? Então, antes aquele trabalho todo que era manual, com a industrialização e a produção em massa, né, de qualquer tipo de produto. O agronegócio, né? Isso também causou o desemprego de muitas pessoas no campo, né? Então, às vezes, a renda deles ali é aquela de trabalhar na agricultura, plantar, e aí revender também, né? Então, com essa fabricação em massa, né, com o agronegócio, também trouxeram essas pessoas à procura de emprego na cidade, né, por este motivo especificamente. Então, que nem a gente falou, no Brasil a gente teve um processo de urbanização muito rápido, muito tardio, porque a industrialização ela foi acontecer só em 1930, mais ou menos, em vista da Inglaterra, que foi lá em 1800. Mas isso traz consequências. Então, como o processo de urbanização é muito rápido, ele não tem planejamento, ele acontece de maneira desordenada. Então, a gente vai entender também os problemas causados pela urbanização no Brasil. Que nem a gente falou, no começo da colonização brasileira, as principais cidades surgiram no litoral. Então, Porto Seguro, Rio de Janeiro, eram um foco da urbanização brasileira. Da mesma forma, só aquelas que produziam que tinham um setor portuário grande, ou seja, que conseguiam exportar essa produção via transporte marítimo,
essa produção, claro, do setor primário, ou seja, agricultura, agronegócio, nada industrializado, então eram só essas cidades que tinham destaque. Se a gente for comparar com os dias de hoje, a maior e mais importante cidade do Brasil é São Paulo. E São Paulo não está no litoral, São Paulo não tem porto. Então a gente vê que a importância econômica das cidades mudou, graças ao processo de industrialização. Então, pessoal, a gente esqueceu de fazer a divisão, mas então esse vai ser o final da primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja dando para entender tudo direitinho, mas para ficar mais fácil de assistir, para vocês não verem 1 hora direto, a gente está dividindo em 4. Então, esse é o final da primeira aula e fiquem ligados para assistir a continuação. Obrigado.